Bom dia a todos, bom dia, Muniz. Grande Wagner, bom dia, meu amigo. Maravilha, estamos aqui, gente, na segundo episódio do Agilidade para Negócios, né? Hoje com o tema qualidade na agilidade. E antes de passar a sala oficialmente para o Muniz, quero lembrar que nós estamos transmitindo aqui em paralelo na Digital Edu e também aqui nas redes sociais, no YouTube, no LinkedIn. Então, fiquem à vontade para poder colocar sua dúvida, sua pergunta no chat, tá? Mas para ter o direito ao certificado de participação, é, na a parte de baixo da tela está lá, digitaledu.com.br, tá? Acesse esse site, faz um cadastro gratuito e depois clica em Digital Edu ao vivo. E lá vai ter a live que está acontecendo agora. Assistindo pela Digital Edu, você tem em cada encontro um certificado de participação, que é emitido na hora. Então, no final do encontro, é colocado um link para você no chat da plataforma, e ali você clica e já emite na hora o seu certificado, para você comprovar horas complementares, para você usar para renovar, por exemplo, certificações como PDUs e outras, tá? Então, fica a dica aí para vocês. Independentemente de qual rede você está acessando agora, é um prazer ter você aqui com a gente, né, Muniz? Isso aí, meu amigo, é muito legal essa possibilidade, né, da pessoa assistir uma live e ainda receber o certificado. Então, é algo inédito aí quando a gente fala de lives. Por isso que eu estou aqui, porque o Wagner é um cara super organizado, né? Cuida de tudo pra gente. Muito bom, meu amigo. Maravilha, Muniz, a sala é sua. No final eu volto aqui com algumas perguntas. Show de bola, meu amigo. Bora lá. Wagner, eu até Uhum, entrei aqui para fazer um teste no meu LinkedIn. sim. Ele até anunciou, mas ele está dizendo que não está disponível. Não sei se deu algum problema. Depois, se você puder fazer um teste aí, acessando pelo meu perfil Ah, Antônio Muniz. eu vou acessar aqui agora. Mas se não também, depois a gente vê. Mas se tu puder ver aí, enquanto isso eu vou seguir aqui, meu amigo. Maravilha. Então, bora lá. Hoje eu vou falar de qualidade na agilidade. E esse tema, ele gera um monte de dúvida. Vamos passar aqui alguns conceitos iniciais de qualidade. Primeira coisa, qualidade é um tema cada vez mais importante quando a gente fala de produtos digitais, quando a gente fala de software, porque pensa aí, hoje em dia é quase impossível uma empresa funcionar sem software. E cada vez mais, software ele é necessário não só para a empresa resolver a atividade do dia a dia. Quase todo produto das empresas hoje depende de software. Pensa aí, você está em qualquer lugar do mundo assistindo essa live, porque tem software funcionando. Interessante também, quando a gente fala de qualidade, esse tema ele veio desde lá dos primórdios, né? Imagina, as primeiras construções no mundo, nessa parte de engenharia, tinha que ter qualidade, não é? Imagina, fazer uma ponte, fazer uma estrada, fazer um carro, qualquer produto que nós criamos tem que ter qualidade, não é verdade? A questão é, em relação a software, existem particularidades muito importantes quando falamos de qualidade. Várias particularidades. Só que tem o seguinte, aqui na nossa série nós aprofundamos a cada episódio a agilidade para negócios, não é isso? E eu vou te falar aqui já o seguinte: não existe agilidade para negócios sem qualidade, não existe. Não adianta a gente ficar pensando que agilidade é velocidade a qualquer custo sem qualidade. Então, qualidade faz parte de um pilar fundamental da agilidade. Lá no primeiro episódio, lembra? Eu falei dos 8 pilares para agilidade para negócios. Um dos pilares lá, lembra? Processos inteligentes, tecnologias habilitadoras. Lembra disso? 2 pilares? Pois esses 2 pilares dependem muito fortemente de qualidade na agilidade. E muda a ideia da qualidade tradicional. Então, é isso que eu vou aprofundar aqui com você hoje. O que a gente tem que considerar
para a qualidade na agilidade para negócios. Por que isso é tão importante? Porque a qualidade tradicional, ela envolve principalmente uma validação pós-construção. Então, eu vou ter que destacar aqui os primórdios da qualidade de software para falar com mais profundidade da qualidade na agilidade. Então, vamos pensar aqui, em linhas gerais, uma empresa mais tradicional ou uma empresa que ainda adota os métodos tradicionais de qualidade. Como é que funciona? Nós temos lá a equipe de negócios que pensa nas soluções ou que pensa na estratégia dos produtos e serviços. Muito bem. Aí você tem uma equipe que vai fazer o planejamento disso, uma equipe de tecnologia, por exemplo, quando envolve algum produto digital. Então, tem a equipe que vai planejar, avaliar a arquitetura, vai pensar nos requisitos em nível mais macro, não é isso? Aí, muito bem, tem a equipe que vai desenvolver isso, tem a equipe que vai testar, aí que entra a qualidade no final do ciclo. Qual o grande problema disso? É que quando a gente fala de software, principalmente nesse mundo tão complexo, acelerado, imprevisível, nós não temos como saber lá no início todos os detalhes do que a gente precisa do software. Por isso que veio lá em 2001 o Manifesto Ágil declarando que a ideia era pensar em construir e já testando, validando a hipótese, que é o famoso MVP que eu falei anteriormente, mínimo produto viável. Pois bem, a qualidade na agilidade tem que mudar muito desse ciclo no final para pensar na qualidade desde o início. Então, a primeira mudança da qualidade na agilidade para negócios é: existe uma necessidade de considerar aspectos de qualidade lá no início do ciclo de vida. O que nós chamamos de shift left. O que é isso? Em vez de pensar no final, à direita, quando a gente fala de qualidade, a gente traz para a esquerda a qualidade. Ou seja, a gente considera atividade de qualidade desde o início do ciclo de vida. E aí existe uma grande dúvida. Mas espera aí, Moniz, será que ainda precisa do papel do QA, que é o Quality Assurance, na agilidade? Porque quando a gente considera agilidade na essência, nós temos uma equipe multidisciplinar. A gente deixa de ter os departamentos que eu citei anteriormente, né? Departamento de negócio, um departamento de TI que planeja, detalha os requisitos e executa a construção daquela solução. Tem equipe que testa, tem equipe que implanta e tem equipe que opera. Esse é o tradicional, que veio lá da engenharia tradicional. E batizamos a engenharia de software olhando o aspecto tradicional. É o que tinha na época, mas hoje funciona cada vez menos. A agilidade veio para isso, para conectar mais fortemente o time de tecnologia com o time de negócio, com uma visão ponta a ponta. Aí que entra também, por exemplo, o DevOps, que eu vou aprofundando aqui ao longo dos nossos encontros. Mas, falando especificamente do tema de hoje, agilidade, melhor, qualidade na agilidade para negócios, o que a gente tem que ter na cabeça, muito fortemente? Que, ainda assim, mesmo a equipe sendo multidisciplinar, ou seja, quem desenvolve já tem que desenvolver com qualidade, não tem que pensar, não, tem uma equipe lá que testa. Tem que cortar isso. Não dá mais para as pessoas terceirizarem a qualidade para o final do ciclo. Não funciona mais esse negócio. Aliás, nunca funcionou, mas era o que tinha no passado, não é? Só que no passado, a gente não tinha essa forte dependência de tecnologia. Os produtos não eram digitais. Aí deixa eu te dar um exemplo concreto. Antigamente, a gente não tinha o streaming, né? Não tinha Netflix, como a gente tem hoje. A gente tinha, por exemplo, a Netflix, por mais que as pessoas achem que ela já começou no digital, ela mandava CD via correio para as pessoas. Aí, antes disso, a gente ia num local, alugar lá CD, DVD da vida, né? Fita VHS, que você talvez não lembra, não sabe o que é isso, dependendo da sua idade. Não era, então, um produto digital, era produto físico, era o mais comum. Só que hoje,
quase tudo depende de software, como eu falei. Você, se quiser almoçar de casa, você clica lá no aplicativo e vem para casa a comida, não é? Não precisa ligar para ninguém, não precisa ir lá. Então, depende cada vez mais de software os serviços que nós consumimos, geralmente. E, dependendo da tua empresa, os serviços que você oferece, né? Se você trabalha no setor financeiro, você fornece um aplicativo para o seu cliente, não é isso? A gente, de casa, paga a conta, faz TED, faz Pix, faz tudo, só não imprime dinheiro ainda. O fato é, nesse mundo tão mais acelerado, traz também complexidade e traz uma necessidade de fornecer uma experiência digital muito melhor para o cliente. Então, não tem sentido o cliente ficar esperando um tempo de resposta maior do que o necessário ou do que o suportado por ele em outros aplicativos. E aí é um ponto importante aqui. Nós, como clientes, nós vamos agora comparar qualquer serviço digital com o que há de melhor. Então, eu estou vendo uma série lá na Netflix, por exemplo. Aliás, dica de série aí, se você não viu, Good Doctor, muito legal. Está na Netflix, 4 temporadas e estão as últimas temporadas na Globoplay. Então, estou assistindo com a minha esposa, bem legal. Meio divertido, meio reflexivo, mas interessante. Então, eu estou assistindo lá. Imagina a cada episódio ficar travando, né? Carregando. Pô, vou ter uma experiência péssima. Então, velocidade, disponibilidade são 2 aspectos fundamentais para a qualidade na agilidade. Então, se o meu concorrente lança uma funcionalidade nova, eu não tenho que demorar muito para entregar isso. Eu tenho que fazer de maneira rápida, com qualidade. Aí que entra a qualidade na agilidade. Eu tenho que ter condição de, desde o início da construção de uma nova funcionalidade, eu tenho que pensar na qualidade para não demorar muito de colocar em produção, mas que funcione. Porque imagina, nesse caso aí que eu citei, Globoplay e Netflix, não adianta nada eu ser rápido na funcionalidade se eu detono alguma coisa que já funciona para milhões de clientes. Então, qualidade na agilidade para negócios tem esta necessidade de mais rapidez, mas sem deixar de lado a qualidade, sem deixar de lado a experiência do cliente. E aí que vem um grande lance. Lembra que eu falei do Shift Left? Então, eu estou citando alguns conceitos e agora eu vou amarrando esses conceitos para ficar claro para você. Por exemplo, vamos pensar aqui na prática. Se eu faço um produto físico, está claro para mim a qualidade que eu estou vendo, percebe? Quando eu faço software, eu, como cliente desse software, eu só vejo quando ele está disponível para usar. Eu não vejo, eu não visualizo se o código está bem escrito, se o código, por exemplo, é fácil de manutenção, se o software ele vai ter a disponibilidade, o tempo de resposta, se ele tem segurança, se ele segue, por exemplo, leis e regulamentos LGPD. Percebe? Eu não vejo isso como cliente durante a construção ou nem mesmo no final. Eu só quero usar o software. Um produto físico é mais fácil você visualizar quando ele tem qualidade em alguns aspectos, entende? É mais visível. Aliás, deixa eu te dar um exemplo concreto que tem a ver até com essa live. Ó, um livro, pensa aí. Quando você está lendo um livro, é palpável se ele tem qualidade. Aí eu vou te dar uma dica aqui de livro, hein? Livro que eu lancei que tem a ver com esse tema, que é a Smart. O que eu fiz aqui? Eu trouxe as minhas experiências como especialista em tecnologia, mas também uma visão mais executiva de qualidade, que é o que eu vou tratar aqui ao longo das lives também. Qualidade é um tema muito importante para deixar só uma visão técnica. Tem que ter as duas coisas, uma visão técnica e uma visão de negócio, uma visão estratégica. Então, nesse livro, e até eu vou aprofundar um capítulo dele aqui nessa live, que é o papel do QA na agilidade.
Esse livro aqui, claro, ele foi criado com uma visão, uma abordagem estratégica para quem trabalha com qualidade nas empresas, como o QA, que é o papel fundamental. Só que o papel do QA não é mais ficar testando no final, como eu já falei aqui. Esse profissional, ele tem que influenciar todos ao redor para que a qualidade seja uma cultura de todos. Essa é a grande diferença da qualidade na agilidade para negócios. Um profissional de QA, ele tem que ter clareza que o papel dele não é só mais ser o executor da qualidade. Aquela área que é a guardiã da qualidade sozinha. Não mais, não dá. Porque não vai dar tempo de testar tudo com essa demanda tão rápida aí dos clientes, né? Eu preciso, como QA, garantir que eu seja especialista, sim, conheça todas as técnicas, teste automatizado, perfeito, teste funcional, teste não funcional, ok. Porém, a função de um QA hoje é influenciar todos. Isso é difícil pra caraca. Percebe que é a qualidade na agilidade? Então, nesse livro aqui, aprofundando aí alguns aspectos de como a qualidade funciona na agilidade, eu coloquei justamente isso, né? Vou passar aqui para você. Se você quiser conhecer um pouco mais, você entra lá no site da editora Brasport, tá bom? O que eu fiz aqui? Eu trouxe aspectos desde estratégia de qualidade, TCO, ROI, payback. Ao longo das aulas eu vou falar mais profundamente esses temas aqui, tá bom? Ao longo dos nossos encontros aqui são aulas, né? E aí eu coloco, por exemplo, partes aqui interessantes, contribuição do QA para times ágeis, para devs, para PO, para agilista. E é isso que eu vou falar aqui nessa live. Ó, tá lá na página 121. Vou botar aqui, ó. Aliás, lembra que eu falei da qualidade? Que produto físico fica fácil? Olha que diagramação linda que a nossa equipe da editora Brasport fez. Então, é uma diagramação mais moderna, tá vendo? Então, aqui está o capítulo e aqui está o nome, ó. Pá. E aí sim, eu vou trazer, ó, tem até o marcador de livro maneiraço. Muito bem, isso é qualidade, tá vendo? E aí, produto físico, você consegue visualizar. Você tem um livro e você ganha um marcador, que é legal, para você saber aonde você parou, tá vendo? Isso faz parte do produto lá da editora Brasport. Tem um livro e tem um marcador da página para facilitar a experiência de quem está lendo. Não é ruim você estar lendo o livro, aí você não sabe onde você parou? Tudo bem que tem a orelha, que a gente pode marcar, mas o marcador fica muito melhor. Isso é qualidade. Faz parte da entrega, pensar na experiência do cliente. Aliás, a gente se preocupou também, quando eu assumi a editora Brasport, de colocar uma letra um pouquinho maior. Está vendo que a leitura fica mais agradável. Esse papel aqui é um papel mais agradável. Então, tudo isso tem a ver com qualidade. Percebe? Claro, um livro tem que ter a qualidade do conteúdo, tem a qualidade da revisão, para não ter erro de português. Esses aspectos de qualidade, para um produto físico, são mais visíveis. Mas e para software? Então, esse é o desafio. Muitas das vezes, a área de negócio ela vai verbalizar o que ela quer e ela, por exemplo, vai destacar as funcionalidades, que são os requisitos funcionais. Mas alguém na equipe tem que estar pensando nos requisitos não funcionais, de qualidade, que é o tempo de resposta que eu citei, a disponibilidade, a segurança, os requisitos regulatórios, como eu citei de LGPD. Então, qualidade é uma coisa muito maior, quando a gente fala de software, do que só o campo que eu pedi lá, né? A transação, a telinha, o botãozinho da cor que eu pedi como cliente. É muito mais do que isso. E especificamente na agilidade, é mais ainda. Porque lembra, quando a gente fala de agilidade, os 8 pilares lá da agilidade smart que eu já falei no primeiro episódio. Aliás, se você está chegando aqui nesse primeiro episódio, nesse segundo episódio, eu sugiro que você assista depois também o primeiro episódio. Lá eu falei os 8 pilares da agilidade para negócios. Então, se você está aqui na plataforma Digital Edu,
se cadastra para acessar depois lá esse outro episódio. Mas eu queria destacar aqui para você a seguinte questão. Na agilidade, existem particularidades desses 8 pilares lá que eu citei, que têm a ver diretamente com entrega de valor contínua. Não dá mais para a gente ficar um tempão planejando, para depois ficar um tempão testando e depois colocar em produção. Depois de meses, talvez até anos. Não tem mais sentido fazer isso. E a função de quem trabalha com qualidade, como eu já falei, vai além de testar no final. Agora, quais são então as atividades de qualidade na agilidade? É o que eu vou aprofundar aqui para você a partir de agora. Então, eu fiz essa introdução para ficar melhor para você acompanhar. Aqui no capítulo 6, então, eu coloquei que o QA, ou AQA, né, o profissional que trabalha com qualidade na equipe ágil, ele tem que ser um profissional muito mais protagonista do que ficar passivo, por exemplo, só esperando chegar a demanda. Né? Ah, testa aí. Não dá mais. Até porque esse profissional, se não for protagonista, ele pode perder a sua relevância. Porque pensa, a gente está no mundo da IA. Com certeza, a gente tem ferramentas que vão fazer um monte de teste de maneira automática. Então, se um profissional de qualidade acha que a sua função é somente fazer o teste no final, ele vai perder a super relevância, porque tem ferramenta que vai fazer testes muito mais rápido e, às vezes, muito mais confiável, se for aquela coisa básica, entende? Então, nesse livro aqui e também na Advise IT Services, a gente tem profissionais muito qualificados de qualidade atendendo clientes, a gente deixa claro que a função desse profissional é muito além do que o teste no final, seja manual ou seja automatizado. Esse profissional, principalmente na agilidade, ele tem que ser um influenciador da qualidade desde o início, lembra do shift left? Então, especificamente na agilidade, vamos imaginar que tem lá as cerimônias, não é? Você tem lá a planning, né? Que é aquela reunião, aquela cerimônia que a equipe como um todo planeja o que vai fazer. Planeja o que vai executar na próxima entrega, que é a sprint, não é isso? Então, o que faz um profissional de qualidade na planning? Se ele não for um profissional protagonista, ele vai ficar lá paradão, só ouvindo. Quando é chamado, ele fala: não é essa a função da qualidade na agilidade para negócios. Um profissional protagonista de qualidade, ele influencia desde o início, lembra? Se ele puder influenciar antes da planning, melhor ainda. Lá no Discovery, né? A empresa está pensando em lançar um novo produto, uma nova estratégia. Alguém, nesta decisão estratégica de um produto novo, de um serviço, já tem que pensar na qualidade. Isso é shift left. Então, é assim, não adianta viajar na maionese de um produto em que fala-se assim, esse produto tem que ter 100% de disponibilidade. Tempo de resposta instantâneo. Aliás, instantâneo nem miojo, né? Se você faz um miojo, tem lá 3 minutos. Eu lembro que em uma empresa que eu trabalhei, teve um cliente que falou, não, mas a gente quer aqui o tempo de resposta tem que ser instantâneo. Não existe instantâneo, né? Nenhum miojo é instantâneo. Quem dirá um software que depende de várias conexões. Né? Quando você assiste essa live aqui ou assiste esse vídeo depois, tem lá um tempo de resposta, não tem? Tem a minha rede, tem a internet e tem a sua rede. Como é que vai ser instantâneo esse negócio? Então não adianta nada quem define a estratégia não ter clareza do que é possível fazer.
É possível garantir 100% de disponibilidade? Olha, nós até temos tecnologia para isso. Você vai botar vários links redundantes, vai colocar equipamentos de última geração, vai contratar nuvem da Amazon, da Microsoft, da Oracle, enfim, tu vai fazer o que há de melhor de tecnologia. Beleza, mas quanto vai custar isso? Porque qualidade também custa dinheiro. Se eu quero algo com muita qualidade, essa de 100% de disponibilidade, tempo de resposta instantâneo, vai sair caro. A pergunta é, estrategicamente, esse produto digital, esse serviço, ele vai ter retorno sobre o investimento? Que é o famoso ROI, percebe? Payback tem, o TCO, ele se paga. Então, quando eu falo de qualidade na agilidade, é esta visão ampla que você tem que ter. E aí, claro, se a tua função é de liderança, se a tua função você trabalha como dev, você vai ter algumas questões de qualidade desde o início, sim. Mas se você trabalha como QA, você tem que ter muito mais profundidade técnica. Definir quais os tipos de testes você vai fazer, teste manual, teste automatizado. Você vai ter que influenciar, por exemplo, que o teste unitário seja executado pelo desenvolvedor de software lá no início. Então, o que é um teste unitário? É garantir que cada seção do código, cada classe, cada pedaço do código tenha um outro código para garantir a qualidade daquele código na origem. Vai demorar mais, vai demorar mais. Porém, a chance de erro é mínima. Aí entra a qualidade, percebe? Agora, você entra como que há numa empresa que o software já está rodando. Como é que você para toda a equipe de dev para fazer teste unitário? Não vai fazer mais nada. Então tem que ter um balanço, tem que ter um equilíbrio, percebe? Então, eu estou dando uma visão geral aqui de que qualidade na agilidade não funciona com time de qualidade isolado, percebe? E aí, na minha interação com executivos e com empresários, o que eu percebo? É um desafio enorme, porque você depende da cultura da empresa. Se é uma empresa mais tradicional, você vai ter essa separação clara de departamentos, cada um no seu quadrado. Mas na agilidade para negócios, na essência, você precisa de uma visão de ponta a ponta. E aí, então, deixa eu falar para você. Lembra que na agilidade eu citei, tem várias cerimônias? Então, na planning, o que um profissional de qualidade tem que fazer? Garantir que toda a equipe esteja pensando na qualidade no início. Lembra que eu falei? E aí eu posso dizer que eu já trabalhei dos dois modos, o modo tradicional e o modo ágil. Não tem como a gente ter qualidade nesse mundo tão acelerado se não tiver bons profissionais de qualidade, que acham muito qualificados. É interessante, existem empresas que acham assim, não, mas a nossa equipe aqui de devs é tão sênior que não precisa de devs, que não precisa mais de QA, é tudo dev. Olha, eu vou dizer para você, eu conheço muita empresa, muito profissional, muito executivo. Dificilmente uma empresa vai chegar nesse nível. Dificilmente. Elas tentam. Entende? Essa questão do Ctrl-C, Ctrl-V do Spotify, das squads, tenta, mas é difícil demais. Por quê? A gente precisa ter na equipe pessoas com experiências complementares. Então, quem trabalha com desenvolvimento de software vai estar pensando em resolver um problema através da melhor solução tecnológica. Dificilmente essa pessoa vai pensar em todos os aspectos da qualidade. Ela começa pensando na qualidade, ela pode fazer o teste unitário, mas existem outros testes
que dificilmente um desenvolvedor vai ter profundidade para fazer, percebe? Por isso que geralmente as empresas mais inovadoras, as que têm maior sucesso, elas ainda têm um profissional especialista em qualidade dentro da equipe. Ou alguém num departamento, num chapter, né? Numa área que garante que tem o que há de melhor da qualidade ali naquela equipe. Então, o que eu quero dizer para você é que, dependendo da tua empresa, da cultura, do momento, da estrutura organizacional, você vai ter mais agilidade ou menos agilidade. E não há nada de errado nisso. Às vezes a gente quer radicalizar, né? Sair do comando e controle e agora liberou geral. Lembra que eu falei que isso geralmente não funciona? Cada empresa tem o seu contexto, tem o seu momento, tem a sua equipe. Mas, em linhas gerais, voltando aqui, qualidade na agilidade. A gente precisa que toda a equipe já comece a respirar qualidade, desde o início. Tem que ser um problema de todos. Anota isso aí. Qualidade na agilidade é um problema de todos. Quando eu falo um problema, né? É uma responsabilidade, mas é um problema também. Quer dizer o seguinte, numa empresa tradicional, funciona assim. Tem lá quem pede o requisito, tem o desenvolvedor que faz, aí alguém testa. Se dá um problema em produção, o software dá algum erro, faltou alguma coisa, quem desenvolveu, se ele sabe que tem uma área que testa, ele vai falar, ué, mas não passou pela qualidade, não? Olha que interessante. Quem fez a caquinha foi o desenvolvedor, né? Fez coisa errada lá, sei lá. Mas se ele sabe que tem uma área que testa no final, parece que quem deveria pegar o erro é a área de qualidade. E aí, eu já vivenciei isso, beleza? Eu era líder de governança numa empresa em que a gente tinha muita regulação, auditoria, e tinha uma série de processos. Ainda assim, passava erro. A gente é humano, principalmente teste manual. Tá bom. Aí era interessante que quem fazia o erro, né, a equipe de desenvolvimento, às vezes, para fugir da sua responsabilidade, falava, ué, mas não passou pela governança? Ué, mas não passou lá pela reunião de mudanças? Ué, vocês não viram, não? Aí eu, peraí, gente. Foi você que fez o erro, meu filho. Ué, mas não tem o processo? Entende? A mentalidade. Então, esse é o perigo dessa agilidade no mundo tradicional. As pessoas vão, quando podem, passando a bola para o outro. Aqui na agilidade, não. Aliás, em essência, uma equipe ágil, aí eu não estou batizando de squad aqui, eu estou falando uma equipe verdadeiramente ágil, sabe como é que funciona? Todos são responsáveis pela qualidade. Começa a brincadeira aí. Todos deveriam pensar na qualidade desde o início. Então, olha que interessante como é que funciona essa parada. É assim, vamos imaginar que somos, pegar um exemplo aqui, somos responsáveis por um aplicativo, beleza? Pega aí, Uber. Nós somos responsáveis em garantir que o Uber funcione, beleza? Então, o Uber tem lá as funcionalidades do motorista e as funcionalidades do passageiro, né? Quem pede e quem fornece o serviço. Muito bem. O Uber faz esse encaixe perfeito. Muito bem. Então, vamos imaginar que somos em 10 pessoas. Estou simplificando o máximo aqui. Tem o time de desenvolvedores, o time de negócio, o time de segurança, o time de infraestrutura, DevOps, sei lá, 10 pessoas. Aí a gente precisa desenvolver uma nova funcionalidade, beleza? Nessa nova funcionalidade, por exemplo, vou viajar na maionese aqui, a gente tem a opção de, quando a pessoa pede a corrida, aparece para ela com mais exatidão. Pegar o exemplo que já tem aplicativo, né? Eu posso escolher se eu quero um motorista homem ou mulher, na hora, beleza? Então, no Uber hoje não tem isso, né? Eu entro e vem lá. Então, vamos dizer que eu posso escolher. Eu quero uma mulher ou um homem. Na hora vem essa opção, beleza? Né? Muito bem. Nós vamos desenvolver essa funcionalidade.
Numa equipe tradicional, viria lá o desenvolvedor e depois alguém testaria se funciona. E o teste aqui, ele se torna fundamental porque já está funcionando o aplicativo para milhões de pessoas. Eu vou colocar uma nova funcionalidade. Eu tenho que garantir que, além dessa nova funcionalidade estar com qualidade, não pode trazer um erro para as funcionalidades anteriores. Percebe o que é qualidade? A gente tem um teste, um tipo de teste que é o teste de regressão. Faz isso. Eu tenho que garantir que, além da funcionalidade nova ter qualidade, eu tenho que garantir que o que funcionava antes continue. Então, lá, numa equipe tradicional, tem uma equipe que vai testar. Numa equipe ágil, que é o tema aqui das nossas lives, agilidade para negócios, todos são responsáveis por isso, percebe? Então, se alguém está construindo essa funcionalidade nova, esse profissional, ele já tem que embutir a qualidade ali. Como é que ele faz isso? Por exemplo, ele constrói a funcionalidade e já faz um teste unitário de largada, percebe? Crio a funcionalidade e já testo. O que é isso? Eu vou criar um teste automatizado, um outro código que testa se isso aqui está bom. Percebe a parada? Muito bem. Só que eu tenho que ter alguém na equipe também garantindo que existe um teste integrado que conecte essa funcionalidade nova com um todo, tá? Tem que ter um outro teste, que é o teste de regressão que eu falei aqui, que garanta que tudo que funcionava antes dessa nova opção para o cliente, escolher lá se quer homem ou mulher motorista, que tudo funcione como antes, que tenha segurança, que o tempo de resposta não seja prejudicado. Imagina, é lindo eu poder escolher essa opção nova, legal, mas e se demorar muito mais? Eu vou perder cliente. Então, percebe que a qualidade no time ágil não é de uma pessoa, nesse caso aqui dos 10. Todos vão ficar alertas sobre isso. Então, o que eu quero trazer de reflexão aqui para você é, na qualidade ágil ou qualidade na agilidade para negócios, a gente tem que ter essa cultura desde o início da qualidade. Mas não só na construção, na entrega, que é o principal. Aliás, no livro aqui, eu coloco a regra de Myers, muito importante isso, que é dizer o seguinte: a qualidade, quanto antes eu descubro algum erro, mais barato é. Aí a regra de 10 quer dizer o seguinte: quanto mais vai passando as etapas do meu software, vai multiplicando por 10 o custo da falha. Então, se eu descubro alguma inconsistência no requisito, vamos dizer que custa $10 essa descoberta, em relação a tempo, em relação a custo de correção. Aí eu passo para o planejamento, 10 vezes 10, já custa 100. Passo para o desenvolvimento desse erro, 10 vezes 10, 1.000. Descubro na fase de QA, vezes 10, $10.000, por exemplo, R$ 10.000. Em produção, 10 vezes 10, $100.000, R$ 100.000. Percebe? Eu trago essa visão de negócio também para quem trabalha com QA e quem trabalha com agilidade nesse livro. Por quê? Porque não dá mais para a gente ficar olhando só os aspectos técnicos. Por isso que eu estou bem empolgado aqui nessas lives, que eu vou trazer elementos para que cada profissional, independentemente da sua função técnica, tenha aqui uma visão de negócio. Tem uma visão de como o seu trabalho contribui diretamente para a prosperidade da empresa. Isso é agilidade para negócios. De nada adianta eu me apaixonar por um modelo, um método, um framework, se este framework, Kanban, Scrum, Safe, Scalum, qualquer que seja o modelo, um Frankenstein qualquer que eu use, esse modelo tem que ajudar a empresa a prosperar. E como é que faz a empresa prosperar? Quando o cliente prospera, quando a equipe prospera. Aí todo mundo ganha quando todo mundo ganha. Não, eu gosto dessa frase. Todo mundo ganha quando todo mundo ganha.
Então, o que eu quero destacar aqui é isso. Caramba, a hora passa rápido, por isso que eu vou fazer esses episódios desse quinta para aprofundar cada tema. Então, especificamente, o papel da qualidade na agilidade. Então, na planning, todos têm que pensar na qualidade, não é só o QA. Porém, é o seguinte, quem é o especialista de qualidade? É o QA. Ele tem que levantar a mão. Alguém fala no requisito maravilhoso, lindo, as pessoas até choram lá na planning. Nossa, lindo! E a qualidade, neném? Alguém tem que falar isso. É você que é. Ah, mas lá não tem o que é na reunião. Traga o que há. Ah, mas o que é não está falando. Chama o que há no canto. O que é, meu filhinho? Vem cá, filhinho do papai do coração. É tua função falar na planning lá os aspectos de qualidade. Mas não você falando que vai testar no final. Você incentivando toda a equipe a pensar na qualidade, no shift left. E se não foi pensado antes do planning, que seja na planning. Aí tem lá, reunião diária, na daily. Lembrar na agilidade? A planning é para definir prioridade dos requisitos que vão entrar naquela próxima sprint, mas já discutir o como será feito, né? Planning. É pensar antes de agir, a planning. Na daily, reunião diária, já é execução da parada. Levantar impedimentos, levantar problemas, a equipe se ajudar. Aliás, a reunião diária, eu vou falar mais sobre isso ao longo dos nossos encontros, reunião diária não é muro de lamentação. Não é para ficar acusando o coleguinha, é para se ajudar. É para colocar os problemas reais na mesa. É ter segurança psicológica. Então, uma cultura importa nisso. Vou falar isso mais à frente. Porém, o QA tem uma função fundamental. Ele está vendo que as pessoas estão focadas só na entrega, só na execução, só de colocar mais uma funcionalidade. E ninguém está fazendo um teste unitário. Opa! Pergunta. Ninguém está acionando o QA para ajudar. Levanta a mão, neném. Aí vem a review, que é aqui, lembrando, né? Aqui eu estou falando do livro que é a Smart, se você chegou agora, um capítulo específico como a qualidade ajuda na agilidade, tá bom? Que é o tema aqui dessa live. Na review, é o momento de apresentar a funcionalidade pronta para o cliente. Ou o PO vai fazer lá o papel do cliente, beleza. Aqui, todos são QA. Olha que interessante. Na apresentação, na review, todo mundo deveria usar a funcionalidade, deveria usar antes, mas ali é a Vera. Então, não é só o QA que tem que pensar na qualidade, também na entrega. Aí, retrospectiva. Aqui até eu detalho algumas questões importantes aqui na retrospectiva que eu quero falar aqui para você. Retrospectiva é fundamental a visão de qualidade. O que é uma retrospectiva? Tem empresa que vai chamar de reunião de PDCA, reunião de qualidade. Olha só, reunião de qualidade. Mas aqui o principal aspecto é que as pessoas coloquem na mesa de maneira clara o que está dando certo naquela sprint, naquela execução, o que não deu certo, o que a gente tem que parar de fazer e pensar num plano de ação para melhorar. Então, retrospectiva boa é aquela retrospectiva, aquela reunião que saem ações concretas para melhorar a parada. Que saem ações concretas para a gente pensar em sempre dá para melhorar. Interessante isso, né? Por melhor que esteja, sempre dá para melhorar. Por pior que esteja, sempre dá para melhorar. Essa é a função da retrospectiva. Então, quando a gente fala de agilidade para negócios, uma retrospectiva tem um papel fundamental de não olhar só o processo, é de pensar como aquela equipe executando aquele processo pode fazer melhor, pode trazer mais lucratividade para a empresa, pode reduzir custos, pode reduzir reclamação, pode reduzir, por exemplo, problemas de relacionamento entre a equipe. Enfim,
retrospectiva é uma das reuniões mais importantes. E é interessante, existem várias técnicas para fazer reunião de retrospectiva, existem muitos agilistas que investem nisso, né, fazer técnicas, fazer uma coisa mais informal, uma coisa mais lúdica, algumas brincadeiras, legal, desde que cumpra o objetivo a retrospectiva, que não é brincadeira, é sério demais a retrospectiva, é muito sério, porque ela vai realimentar a próxima planning, ela vai realimentar a próxima entrega. Então, com certeza, na tua empresa, que pode ter a maior maturidade em qualidade, pode ter a melhor maturidade, tá bom. Tenha certeza, sempre dá para melhorar. E aí, é claro que a gente também não tem que viajar na maionese, né? Eu já vivenciei projetos assim. A gente chega, às vezes, querendo fazer o suprassumo perfeito. Às vezes, anota isso aí. O perfeito, ele distancia as pessoas do possível. Cuidado com isso. Às vezes a gente fica nessa neura da qualidade, não, tem que ser tudo automatizado, tem que fazer o perfeito. Às vezes, o perfeito, ele afasta as pessoas do possível. Cuidado com isso. Então, se você trabalha como QA, se você trabalha como especialista, como líder, como empresário, como executivo, cuidado para a gente não achar que tudo tem que ser perfeito assim, ó, no estalar de dedo de Thanos. Que as pessoas vão ficar até envergonhadas. Cuidado com isso. Por exemplo, você trabalhou numa empresa X que tinha tudo automatizado, teste unitário, o desenvolvedor tudo sênior, que tinha essa cultura de qualidade. Aí você muda de equipe ou muda de empresa. Aí você chega lá, tá o caos. Não chega apontando o dedo para as pessoas. Se as pessoas não fazem a qualidade que eu falei aqui, né, dessa maneira que eu falei aqui, não é porque elas não querem, muitas das vezes. Geralmente as pessoas saem de casa para trabalhar para fazer o seu melhor. Elas não estão lá de sacanagem fazendo errado porque elas querem. É porque o ambiente pode não estar contribuindo, percebe? Então, se tu chega apontando o dedo, não, não faz teste unitário, isso é um absurdo, não sei o quê, não sei o que lá, você está afastando as pessoas. Então, você como que é? Agora eu vou falar especificamente para que é o foco desse livro aqui. Eu falo para pessoa, para lideranças, para quem trabalha com tecnologia, mas para QA também. Você que trabalha como QA, não desanima não. Talvez eu tenha falado coisas aqui para você que está muito longe do que você faz hoje. Não desanima. Faça o seu melhor nas condições que você tem hoje. E aí você vai melhorando, melhorando. Traz a equipe para o jogo, percebe? Porque no modo tradicional, o time de qualidade descobre erro e comemora. Nossa, eu descobri um erro. Qualidade na agilidade, quando a equipe descobre um erro, a equipe toda se mobiliza para ajudar o responsável pelaquela aplicação para que não tenha mais erro. Então, eu vou... Ih, caramba, vou parar aqui um pouquinho. Wagner, se você quiser já aparecer aqui, meu amigo, se tiver alguma pergunta, eu tenho uma reunião 10 horas, mas eu queria deixar uma reflexão aqui para você, então. Qualidade na agilidade para negócios tem que ter protagonista. Essa é a grande mensagem. Porque não adianta falar, a minha parte eu fiz. Não adianta. Eu, como profissional, eu, como executivo, eu tenho que ajudar todos ao meu redor a conquistar qualidade diariamente. Essa é a grande mensagem que eu quero deixar. Meu amigo Wagner, dá tempo para pergunta? Se tiver pergunta aí, fica à vontade. É isso aí, Muniz. Fantástico. Vários insights. A primeira pergunta aqui que nós temos é do Carlos. Muniz, como medir qualidade em Agile sem cair na armadilha de métricas que não refletem valor para o cliente? Excelente, Carlos. Essa aí é a grande pergunta mesmo. A gente tem que medir de uma maneira que a gente não se perca nos indicadores, né? Eu já trabalhei, Wagner, em iniciativas aí que a gente criava book de TI.
o book, ele tinha vários indicadores, e o indicador ele só indica. Não adianta nada a gente ter 100 indicadores se a gente não atua sobre ele. Então, a tua pergunta é muito boa, Carlos, pelo seguinte: é melhor ter um indicador e trabalhar nele do que ter um montão e não atuar em nenhum. Então, um indicador bom aí, por exemplo, é olhar o contexto daquela aplicação. A gente está falando de software aqui, né? É olhar especificamente de trás para frente. Tem uma prática na Amazon que é muito legal, que é isso. A gente vê sempre da perspectiva do cliente e daí a gente volta. Então, um aspecto bom de qualidade é, Carlos, assim, se é um aplicativo que ele resolve problemas sérios para o cliente, por exemplo, a questão do Uber, o tempo de resposta é um ótimo indicador. Então, olha que interessante, Wagner. Eu vou colocar uma nova funcionalidade. Eu, como equipe, não só quem trabalha com qualidade, eu tenho que garantir o seguinte, que a nova funcionalidade não vai comprometer o tempo de resposta que eu já tenho para o meu cliente. Pronto, define só isso. Ou seja, é um novo botão, é trocar a cor do botão, é gerar um relatório novo, tá bom, vou fazer a nova funcionalidade, beleza. Eu tenho que ter um teste regressivo, eu tenho que garantir que, se o tempo de resposta daquela aplicação, em média, é meio segundo, eu tenho que medir, depois de dar nova funcionalidade, se aquilo continua meio segundo. Porque se passou para 2 segundos, ficou pior. Eu não posso fazer isso. Então, o Carlos, é isso. É olhar dentro da aplicação aquilo que o cliente mais se impacta. E aí focar nela. Aí, claro, esse não é o único. Aí você vai para o segundo. Erros. Né? O cara tenta fazer a corrida e dá um erro. Quer ver um? Citando o Uber aqui. Quantas vezes o cliente cancela a corrida porque está demorando? Quantas vezes o próprio motorista cancela quando ele vê que a corrida é para perto? Acontece isso. Então, esses indicadores de negócio, o grande lance é esse. Quando eu falo de qualidade, não é só e não é principalmente a qualidade do código. É o indicador do negócio que o Sim. software permite. Então, é pensar sempre nisso, no indicador de negócio. Bacana. O Naldo, grande Naldo, e como funciona esse processo do QA influenciar a equipe? Excelente, Naldo. Naldo, fera aí da jornada, da Brasport. Essa pergunta, Naldo, ela é fundamental. Inclusive, eu citei muito rápido, Wagner. A gente tem na Advise OT Service, que é apoiadora dessa série aqui, a gente tem claramente o papel do QA influenciando todo o aspecto do ciclo de vida. E aí, Naldo, esse profissional, ele tem que conhecer de tecnologia, dos testes, mas ele tem que ser um excelente comunicador. Então, a função dele, especificamente, envolve participar das reuniões, mostrando que vale a pena investir um tempo maior na qualidade, porque o retorno é muito maior. Então, esse profissional, ele tem que ter a sagacidade de saber falar de acordo com a audiência. Então, para executivo, ele tem que ter uma abordagem. Executivo está com um montão de coisa na cabeça. Executivo que é indicador de negócio. Então, como é que um QA influencia um executivo a investir em qualidade? Trazendo valores financeiros, ROI. Então, é uma abordagem. Agora, esse mesmo QA vai falar com o desenvolvedor, vai ter que influenciar o desenvolvedor. Então, ele tem que falar assim, olha, se você investe em teste unitário, vai ter que demorar um pouquinho mais. Poxa, mas as suas noites serão melhores, porque você não vai ser acordado de madrugada para resolver um problema em produção. Você não vai ser cobrado do teu chefe, você não vai ser cobrado do cliente. Então, pô, vamos fazer juntos isso aqui? Então, Ronaldo, a influência aqui é muito mais de parceria, colaboração e menos de apontar dedo. Pô, você não fez com qualidade. Então, é isso. Então, a comunicação. Aliás, aqui, quem quiser aprofundar esse ponto aqui, Wagner, deixa eu mostrar. Eu fico feliz de ter como as pessoas que estão nos assistindo aprofundarem mais. Aqui, ó, lá no capítulo, na introdução, ó, eu coloco as 8 Smart Skills para quem trabalha como QA. Então, comunicação é uma delas, né? Tem que comunicar. Aliás, Wagner, a gente não falou do nosso MBA em agilidade para negócios, né, bonitão?
É isso aí. É a próxima etapa, né? Tem mais uma pergunta aqui, mas eu vou fazer o Sim. seguinte: vou deixar essa pergunta para a próxima, né? Nós estamos finalizando aqui, para não ficar uma resposta. Então, Pedro, na semana que vem já tem aqui uma pergunta aqui para a gente poder Qual a iniciar, tá? pergunta, Então, Wagner? Qual a pergunta? vamos lá, então. O Pedro perguntou: como priorizar qualidade no backlog quando o negócio só enxerga prazo e demanda? Boa. Então, em homenagem ao Pedro, na próxima terça-feira, vamos falar desse tema, Wagner. A gente vai falar, porque esse é um tema que tem que ter, como você falou, bem profundidade. É desafiador, não é fácil não. Então, priorização na agilidade, por exemplo. Então, a gente vai falar desse tema, beleza, Wagner? Ótimo, maravilha. Fica aí então, Pedro, ó, semana que vem, então, na terça-feira, 9 horas, esteja aqui com a gente, tá? E assim, Muniz, nós falamos, né, na edição passada sobre o MBA em agilidade para negócios. Fala um pouquinho para a gente sobre o MBA, o que as pessoas vão encontrar, o diferencial, né, que existe no MBA que vocês criaram com maestria. Excelente, meu amigo Wagner. Eu estou bem empolgado aí, Wagner, desse MBA, que ele é totalmente diferenciado. Eu peguei todas as minhas experiências como especialista executivo, mas coordenador de outros MBAs e professor. O que eu posso garantir, Wagner? A gente vai ter uma abordagem muito prática, mas, ao mesmo tempo, a gente vai aprofundar o que importa nessa agilidade para negócios. Então, por exemplo, todo aluno ele vai ter mentoria individual com pessoas que são referências de mercado. Isso é Pessoas diferencial, que. né? Baita diferencial. Pessoas que já alcançaram resultados passando sufoco, porque é isso, né, Wagner? Derrota ninguém conta, né, meu amigo? Então, você tem uma mentoria individual falando do seu desafio e recebendo recomendações práticas de quem já vivenciou o que tu está vivenciando, não tem preço. E aí, outro diferencial, Wagner, é que os alunos vão receber 10 livros para Opa, aprofundar as coisas. Um deles é aqui, ó, que é a Smart. Todo aluno vai receber esse livro aqui. Então, a gente vai selecionar 5 livros, que são a base para aprofundar, e o aluno vai poder escolher mais 5, dentre 300 livros da editora Brasport, com os melhores profissionais e executivos. Então, a gente tem essa alegria, né, Wagner, de estar trabalhando aí nesse MBA da Anhanguera, e a gente tem um processo seletivo. Então, quem quiser participar aí pode mandar mensagem aqui na plataforma mesmo, né? Você é um grande parceiro nosso nesse movimento aí inovador de trazer curso que tem profundidade, rigor acadêmico, mas muita visão prática. Então, quem quiser conhecer mais, entender melhor como é que funciona o processo seletivo, fala aqui com o Wagner, né, Wagner? é isso aí. Inclusive, coloquei na tela para vocês, para quem quiser agilizar, facilitar. Tem o contato, que é o WhatsApp, tá? É só mandar mensagem que a gente esclarece para você, de dar todas as dicas, né, as informações necessárias. E estamos à disposição de todo mundo, tá? Muniz, então semana que vem, nosso tema priorização na agilidade. É uma coisa que nós esquecemos de falar aqui, né? Lembrando que o MBA, Agilidade para Negócios, né? É um MBA realizado pelo Anhanguera, né? Então, só para poder deixar aqui qual é a chancela, né, do MBA. Isso, a Anhanguera, ela faz parte do maior grupo educacional do Brasil. Então, assim, é o que há de melhor e a gente trouxe a experiência prática nessa Uhum. parceria aí da IT Advisor IT Services com a Anhanguera. E aí, Wagner, eu queria parabenizar que chegou até o final aí, dizer que a gente vai estar muito receptivo às perguntas. Então, se você está assistindo gravado, coloca aí coisas que você quer que eu aprofundo nessa 1 hora aqui, toda terça e quinta. Então, a gente tem os temas nossos, mas a gente está muito receptivo, igual essa pergunta do Pedro aí. Vamos aprofundar na próxima terça-feira, 9 da manhã. Então, se você também entendeu que esse conteúdo ele é válido para a sua equipe, pega esse link aqui, você está no meu LinkedIn ou entra na plataforma Digital Edu, manda para as pessoas da sua equipe, para as suas lideranças,
para os desenvolvedores, porque a gente vai mergulhar profundamente aqui, juntando agilidade e negócio. E essa visão, né, Wagner, ela é fundamental para a gente Isso. gerar valor para os nossos clientes, para os nossos acionistas, enfim, aquela frase, todo mundo ganha quando todo mundo ganha. Então, nosso objetivo aqui é esse, né, meu amigo? É isso aí, Muniz. E o seguinte, gente, para a gente finalizar, acabei de colocar no chat da Digital Edu, da plataforma, o link para o certificado. Quem está nas redes sociais, fique à vontade. Se quiser ter o certificado desse encontro aqui, quem está ao vivo, porque o certificado dura, a emissão dura uns 5 minutinhos só. Então, dá tempo de você vir para a Digital Edu, digitaledu.com.br, faz um cadastro gratuito, acessa Digital Edu ao vivo e lá vai ter o link da live. Você vai clicar no chat, vai ter um link para você emitir o certificado, tá bom? Muniz, até terça-feira que vem, meu amigo, e a todos vocês também. Excelente, meu amigo Wagner. Um abração. Tchau, tchau.